Vamos começar então a falar sobre esse lamentável fato, né? A falsificação de um laudo com acusação gravíssima contra o candidato do PSOL. O senhor acredita que isso pode mudar o rumo das eleições na capital paulista? Isso pode prejudicar Pablo Marçal? Ou é mais um episódio polêmico ali, meio que esquematizado para garantir mais holofotes ao candidato? Muito boa tarde. Boa tarde, Ítalo. Prazer estar aqui falando contigo novamente. Espero que as eleições aí estejam ocorrendo da maneira mais tranquila e civilizada possível. Vamos então aqui a este fato, né? Este fato foi lançado na sexta-feira, não é? E esse laudo foi rapidamente desmontado num primeiro momento pela mídia, pelos analistas e logo na sequência houve uma investigação da Polícia Civil que apontou, né, que o laudo ele é falsificado e, como você bem coloca, a própria filha do médico citado, já falecido, inclusive parece que ela tem uma tatuagem em homenagem ao pai com a assinatura original do médico, ou seja, a farsa, a fake news, ela não parou de pé por muito tempo. Agora, tem uma questão. A gente está numa sociedade hiperconectada em redes, o que significa que a propaganda política eleitoral em rádio e TV, Ítalo, ela cessa, mas as redes sociais continuam muito ativas. E o Pablo Marçal sabe muito bem usar isso. A grande questão é que eu acredito que ele soubesse plenamente quais seriam as consequências daquilo que ele estava fazendo e mesmo assim fez. De certa maneira, Pablo Marçal, ele tem um comportamento que lembra muito de Jair Bolsonaro, que vai testando os limites da lei e das instituições. Eu sempre usava a metáfora com Bolsonaro, que era um presidencialismo de confrontação e ele ia tensionando o tecido democrático, o que significa que ele pode estourar ou ele pode esgarçar. Bolsonaro não conseguiu estourar o tecido democrático, mas deixou esgarçado a ponto de figuras como Pablo Marçal aparecerem. Eu estou vendo aqui na tela, eu acho que quem nos acompanha também, o Pablo Marçal nas redes sociais de mão dada com o médico que parece ser o dono da clínica. Eu digo parece porque até as investigações serem concluídas, tudo é uma suposição. A grande questão é que a própria campanha de Pablo Marçal percebeu que a divulgação do laudo apontando uma crise do Boulos por conta do uso de cocaína significa um movimento ali de algumas pessoas talvez terem abandonado o voto em Pablo Marçal. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Estamos às 16 horas agora, daqui a pouquinho as urnas se encerram, né? a votação se encerra e essa votação vai mostrar se de fato Marçal conseguiu dar um sprint de tirar um pouco de voto de Boulos e ir para o segundo turno, ou se Pablo Marçal fica no caminho. A gente tem um empate triplo, conforme já conversamos aqui algumas vezes. Agora, Pablo Marçal provavelmente arcará com as consequências, inclusive, Ítalo, já há juristas que colocam que há a possibilidade de cassação da sua candidatura por conta do que aconteceu na sexta-feira. E questionado pelos jornalistas, ele diz que não há delito nenhum, que ele não forjou nada, que ele apenas publicou. Ou seja, é uma forma como ele e muitos da extrema-direita entendem que eles não têm responsabilidade, que é meramente liberdade de expressão. E segundo Pablo Marçal, cabe a contraprova ao Boulos, né? Então é uma inversão jurídica e uma incivilidade como poucas vezes vimos na disputa à prefeitura da cidade de São Paulo.